Paz seja convosco. Meus queridos, eu me chamo pastor Merivan de Oliveira, sou pastor responsável pela Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Cametá e também responsável pela nossa igreja nas cidades de Limoeiro do Ajuru e Oeiras do Pará. E nós estamos aqui, queridos, para trazer mais um pouco da palavra de Deus ao seu coração e à sua vida, no nome de Jesus. Eu gostaria de ler com você um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, o versículo 19 e 20. Mateus, capítulo 4, versículo 19 e 20, que diz o seguinte: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Louvado seja Deus. Meus queridos, Jesus ele começa o seu ministério aos 30 anos de idade. Ele então vai ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista recusa-se a princípio a batizar Jesus, haja vista ele reconhecer Jesus como o Messias. E também Jesus era seu primo, e ele então reconhecia Jesus como Messias. E Jesus disse para João: não, João, deixa que se cumpra a justiça, ou seja, me batiza para me mostrar, para me dar o exemplo. Ressaltando que o batismo nas águas é feito por todo aquele que nasce de novo, por todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Ele precisa ser batizado nas águas como prova do seu arrependimento. É por isso que na Igreja do Evangelho Quadrangular e na maioria das igrejas evangélicas nós não batizamos crianças, né? Ou seja, quando a criança ela atinge ali 12 anos de idade para 13, e ela passa a ter uma noção do que é pecado, do que é certo, do que é errado, do que é agradar a Deus ou não, e ela então, querido, se arrepende de pecados e confessa Jesus como Senhor e Salvador, ela é batizada nas águas. Mas nós não batizamos crianças. As crianças nós apresentamos ao Senhor, tá? E consagramos elas a Deus. E os pais, né, dedicam seus filhos ao Senhor. Então nós fazemos apenas uma consagração, como aconteceu com Jesus, com 8 dias de nascido. Nós apenas consagramos as crianças a Deus. Nós não batizamos crianças, tá? Enfim, Jesus sai do Rio Jordão, e quando ele sai, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba, e todos ouvem uma voz quando o Senhor diz: Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. E Jesus então sai desse batismo, e ele vai para o deserto. Ele vai jejuar por 40 dias no deserto. E nesses 40 dias, queridos, ao final dos 40 dias, a Bíblia diz que ele é tentado por Satanás. Satanás vem e traz 3 provas sobre Jesus, você deve conhecer a história. E ele vence cada uma das tentações usando a palavra de Deus. Ele não usou o nome de homens, não usou o nome da igreja, não usou jargões muito conhecidos no meio evangélico, do tipo está amarrado, está repreendido, está queimado, essas coisas que as pessoas gostam de usar. Ele não usou nada disso, ele usou a palavra de Deus. Se você quiser vencer o diabo, você precisa usar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos garante autoridade sobre o diabo. Então ele usou a palavra de Deus e venceu o inimigo. E a Bíblia diz que o tentador se afastou dele. E ele então começa o seu ministério. E ele começa, a Bíblia diz que ele começa pregando para as pessoas: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem central de Jesus foi arrependimento. Foi levar o homem a se conscientizar que o pecado estava afastando ele de Deus. Vale ressaltar que o povo de Israel aguardava por um libertador. O povo de Israel aguardava o Messias, e eles achavam que o Messias seria aquele que haveria de libertar Israel da opressão romana. Roma havia invadido Israel e havia dominado, queridos, essa nação e saqueado essa nação. E eles então achavam que este Messias, quando viria, seria lá um líder, um revolucionário, alguém que iria regimentar um exército para expulsar Roma de dentro de Israel. Mas Jesus veio mostrando para o povo de Israel que a pior cadeia que existe é a cadeia do pecado. A pior prisão que existe é a prisão do pecado. Eu sempre falo nas minhas pregações, nós temos pessoas circulando pelas ruas da nossa cidade livremente, mas que estão aprisionadas pelo pecado. E nós temos pessoas que estão aí nos presídios, né, presas, impedidas de andar livremente, mas que estão livres do pecado, porque nasceram de novo e receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então a pregação de Jesus, o centro da sua pregação foi a pregação do arrependimento, que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para Deus. E reconhecesse que por seus próprios méritos, por suas próprias ações, por suas próprias atitudes, nunca vão conseguir entrar no reino dos céus. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, versículo de 8 a 9, que a salvação é pela fé mediante a graça de Deus.
E isso, queridos, é dado gratuitamente para o Senhor, para que nós possamos ser salvos. Não é das nossas obras, porque se fosse pelas nossas obras, nós iríamos nos gloriar. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz isso, que a salvação não é pelas obras, mas pela fé na graça de Deus. O que levou Jesus, queridos, a morrer naquela cruz foi o amor que ele tinha por mim e por você. Eu não merecia, você não merecia, mas ainda assim, por nos amar, ele morreu naquela cruz e ele levou sobre si todos os pecados da humanidade, para nos dar, sim, agora a chance, através dele, de entrarmos no reino dos céus. É por isso que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, que Cristo Jesus rasgou com a sua morte na cruz o escrito de dívida que era contrário a nós. Ou seja, a dívida que nós tínhamos, que só poderia ser pago com a nossa morte, Jesus foi lá e pagou com a morte dele. E isso nos possibilitou, queridos, vivermos em novidade de vida. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, como diz o profeta Isaías no capítulo 53. E quando ele levou sobre si tudo isso, ele nos deu, queridos, uma nova vida, uma possibilidade de vivermos uma nova vida através dele. Queridos, é por isso que João fala no capítulo 8, versículo 36, se o Filho vos libertar, apontando para Jesus, verdadeiramente sereis livres. É por isso que ele diz um pouco antes, no versículo 32, o mesmo capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer Jesus e a sua obra, para que possamos nos libertar do pecado e possamos ter direito à salvação e vida eterna. Você só vai chegar até o céu se você seguir os caminhos de Jesus. E Jesus, queridos, ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aí você pergunta, pastor, como é que eu faço para me chegar a Jesus? Eu preciso de João, eu preciso de Pedro, eu preciso de Paulo, de Sebastião, eu preciso de Maria, eu preciso do Senhor, pastor, eu preciso do Padre. Não, você não precisa de ninguém. Você só precisa se arrepender. Se você se arrepender, se você dobrar seus joelhos e você clamar por Jesus, ele vem ao seu encontro através do Espírito Santo. O Espírito Santo está no nosso meio. Jesus diz, queridos, em João 14:26, que ele iria ao Pai, mas ele enviaria um outro Consolador, outro semelhante a ele. A única diferença de Jesus para o Espírito Santo é que Jesus habitou no nosso meio corporeamente, ou seja, fisicamente, e o Espírito Santo ele habita espiritualmente no nosso meio. Nós não o vemos, mas nós o sentimos, ele como um vento, mas ele está no nosso meio proporcionando a possibilidade de nós termos no nosso meio, queridos, tudo aquilo que as pessoas do tempo de Jesus tiveram. Ou seja, os mesmos milagres do passado podem acontecer no presente. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo para todo sempre. Ou seja, ele não mudou. Tudo que Jesus realizou no passado, ele realiza no presente, só que agora através do Espírito Santo. E Jesus agora, queridos, quando ele inicia então o seu ministério, ele chega para os pescadores que estavam na beira daquele mar e ele diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Você percebe que Jesus usou uma linguagem, queridos, tá? Que eles entenderam. Eram pescadores e Jesus falou, vinde após mim e eu vos farei pescadores, só que não de peixes, mas de homens. Talvez alguma coisa, dentro deles ficou, talvez batendo, talvez eles ficaram pensando, como é que se pesca homens? Se pesca peixe com rede, com linha, com anzol, com isca, mas como é que se pesca homens? Mas o interessante de tudo é que eles largaram tudo e seguiram Jesus. E aqui, queridos, eu quero levar a minha mensagem daqui para o final, falando com você, a dificuldade que as pessoas têm de largar tudo para seguir a Jesus. Quando eu falo largar tudo, Jesus não quer que você largue a sua esposa ou o seu esposo. Jesus não quer que você largue os seus pais ou a sua família. Jesus não quer que você largue seus filhos. Jesus não quer que você largue o seu trabalho. Jesus não quer que você largue os seus estudos. Jesus não quer que você largue a casa onde você mora. Não. Ele quer apenas que você, queridos, largue o pecado. Porque a única coisa que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, ele diz isso. Ele diz que os ouvidos de Deus não estão fechados, que as mãos de Deus não estão encolhidas. Antes, os ouvidos estão abertos, as mãos estendidas. Ouvidos para ouvir a oração, mãos estendidas para abençoar, atender a oração. Mas o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. O que Jesus quer de nós?
que a gente abandone exatamente tudo aquilo que o entristece, que nós venhamos abandonar, largar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tem muita coisa, querido, que está nos prendendo, que dá prazer ao nosso corpo, mas que entristece a Deus. A bebida dá prazer ao homem, o sexo ilícito dá prazer ao homem, as drogas dá prazer ao homem, a mentira livra o homem de muita situação. O marido mente para a esposa dizendo que não estava com a amante, e a esposa acredita e a vida continua. Pessoas estão usando, queridos, artifícios, artimanhas, pecados, para se manter, né, queridos, de pé e continuar sua vida. E elas vivem bem, vivem até talvez até felizes consigo mesmas. Mas se esquece de uma coisa: esse pecado está impedindo você de entrar no reino dos céus. E eu quero que você saiba que o pecado que mais impede pessoas de entrar no céu não é o pecado da idolatria, não é o pecado, queridos, do adultério, da mentira, sabe? Não é o pecado, sabe, dos vícios. É o pecado da incredulidade. Porque muitas pessoas dizem que creem no Senhor, mas de fato e verdade não creem. Sabe por quê? Porque as suas atitudes são diferentes, sabe, da sua fala. É por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 15, versículo 8, este povo me honra com os lábios, mas o coração está bem longe de mim. Sabe o que isso significa? Falar, eu creio, eu amo o Senhor, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim, ah Senhor, eu sou importante, eu te amo, eu te adoro, com palavras. Mas as atitudes, as ações dizem exatamente o contrário. Por isso você precisa, hoje, arrepender-se dos seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador na tua vida, se você quiser entrar no reino dos céus. Se você não largar aquilo que te prende ao pecado, você não terá parte no reino dos céus. Fica aqui essa palavra para você. Talvez você deva estar me perguntando: pastor, o que eu faço? É simples. Receba Jesus no seu coração como Senhor e Salvador. Reconheça que você pecou, que você falhou, e que esse pecado impede você de entrar no reino dos céus. E quando você confessar esse pecado e abandonar a prática do mesmo, você alcançará a misericórdia de Deus. O Senhor vai perdoar todos os seus pecados. Os homens nunca vão esquecer o que você fez, o que você foi. Mas o mais importante, como diz no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, o Senhor vai pegar todo o seu passado de erros, de falhas e de pecados e vai lançar no mar do esquecimento. E Ele vai te dar uma nova vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Romanos capítulo 8, versículo 1, não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Receba Jesus como Senhor e Salvador na tua vida, receba o perdão dos seus pecados e seja salvo. Receba de graça a salvação. Vive em novidade de vida. Pastor, o que é viver em novidade de vida? É andar segundo a palavra de Deus. Andar em obediência a Deus. Romanos 8,14 diz: aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. É você abrir mão da sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Se você está recebendo Jesus na tua vida nessa hora como Senhor e Salvador, você gostaria de receber, eu acredito que o meu telefone passou aí, é meu WhatsApp. Entre em contato comigo e eu vou orar por você e vou te abençoar no nome de Jesus. Amém? Antes de terminar, vamos orar. Eu quero abençoar você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar, meu Deus, a todos aqueles que me assistem e me acompanham nessa hora. E pedir, meu Deus, a tua bênção sobre a sua casa e sobre a sua família. Meu Deus, há pessoas que estão sendo tocadas nessa hora por essa mensagem. Meu Deus, leva elas, meu Deus, a entrar em contato conosco, para que possamos orar junto com elas e confirmar, meu Deus, a decisão que tomaram. E, meu Deus, direcioná-las a andar na tua vontade, meu Deus. Eu peço, meu Pai, que o Senhor possa agora, Espírito Santo, porque és tu que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, e não eu. Eu te peço que agora, meu Deus, essa mensagem esteja tocando no coração de pessoas. E elas possam, meu Deus, estar reconhecendo que sozinhas, por si próprias, por seus próprios esforços, não poderão alcançar o reino dos céus, mas que precisam, meu Deus, do Senhor. Eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, aonde essa mensagem chegar, que o milagre aconteça, o milagre da salvação. Eu te peço, Pai, abençoa esta casa, essa família, supra as necessidades, cura os enfermos, traz paz e harmonia para dentro deste lar. É o nosso pedido de oração no teu nome, que assim seja. Amém e amém. No mais, meus queridos, que Deus abençoe.
Até o nosso próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Paz seja convosco.